Liturgia da Palavra. Solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos. Primeira leitura. Atos capítulo 12, versículos 1 a 11. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 33, 34. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo, engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 e 17 a 18. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria ter você aqui no canal acompanhando a liturgia dominical. Se você gostou, deixe um like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e também deixe aqui nos comentários o que mais tocou no seu coração. E agora, palavras de esperança e vida. Comentários da liturgia deste domingo com o nosso amigo Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria! Mais um domingo em que nós celebramos aí o 13º domingo do tempo comum. Hoje, o tempo comum vai ceder espaço para a festa de São Pedro e São Paulo, né? Então vamos celebrar aí junto com a igreja São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como o Espírito Santo iluminou a vida de Pedro e de Paulo, peçamos que o Espírito Santo ilumine a você, a mim e a cada um de nós. Que o Espírito Santo faça do nosso coração esse tabernáculo, essa casa onde Deus pode trazer para nós os seus ensinamentos, a sua ternura, o seu amor, a sua misericórdia, que nós sejamos instrumentos de Deus no mundo de hoje. Nesse mundo tão conturbado, né? Onde o Espírito Santo vai sendo deixado de lado, onde nós vamos nos afastando da graça de Deus, né? Então que o Espírito Santo faça de cada um de nós um instrumento de paz. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Amém. Então hoje nós celebramos aí a festa de São Pedro e São Paulo. Há alguns anos, essa festa de São Pedro e São Paulo, pelo menos aqui na nossa região de Goiânia, né? A gente fica assim meio dividido, porque normalmente no primeiro domingo do mês de julho se celebra a festa do Divino Pai Eterno. E quase sempre coincide, né? Porque antigamente, até um tempo atrás, o dia 29 de junho era feriado no Brasil, como o dia 24 de junho era feriado, né? Dia santo. Aí houve uma reforma no calendário e não é mais dia santo. É dia santo, dia 29 de junho, onde São Pedro é o patrono, né? O padroeiro, né? Mas nem todos os lugares São Pedro é o patrono, né? Então, se celebra o dia 29 no domingo próximo. Então, hoje é 30, né? São 30 de junho. Então, hoje é o domingo próximo ao dia 29. Então, hoje, a igreja no Brasil, não sendo feriado no Brasil, celebra essa memória de São Pedro e São Paulo, né? É uma bênção celebrar São Pedro e São Paulo. Hoje, nós rezamos, né? Nesse final de semana, nós somos convidados a fazer uma oração especial pelo Papa Francisco, pelo nosso Santo Padre, né? Agora é o Papa Francisco, há pouco tempo atrás era o Bento XVI, há pouco tempo atrás era o Papa João Paulo II, hoje santo, né?
Então, nós somos convidados a fazer uma oração pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, já debilitado pela saúde, pela idade, mas sempre presente, né? Com essa presença latino-americana, né? Quando a gente fala latino-americano, tem muita gente que nem sabe o que é latino-americano, né? Latino-americano somos nós, povo da América Latina. Ficou no mesmo, né? América Latina é a parte da América que fala a língua derivada do latim. Então, nós temos raízes linguísticas, né? A raiz anglo-saxônico, nós temos a raiz arábica, nós temos a raiz japonesa, né? Nós temos a raiz latina. Então, nós somos da raiz latina, né? Então, do latim, da língua latina, derivam o italiano, o espanhol, o castelhano, né? Nós, os portugueses, né? Então, somos essa língua do latim, a língua mãe. Então, da América Central e Caribe até a América do Sul, nós falamos a língua derivada do latim, seja o italiano, seja o português, seja o espanhol, seja o francês, né? Então, nós somos uma língua latina. Aí nós somos um povo latino-americano, né? Soy latino-americano. Então, nós somos um povo latino-americano. E aí, nós, povo latino-americano, temos toda uma característica, né? Então, agora nós temos lá no Vaticano um Papa que nasceu aqui, no nosso continente latino-americano. Então, tem todo o nosso jeito, né? A nossa essência de ser mais fraterno, mais unido, né? Mais alegre, né? Então, o nosso Papa Francisco está aí, trazendo a sua característica para a igreja, né? Hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo. Pedro tinha lá suas normas, as suas características, né? Seu jeitão, né? Paulo tinha lá suas normas, suas características. Pedro, podemos dizer que nem estudar ele estudou, ele era pescador. Paulo, letrado, estudado, estudou na língua lá com o grande Gamaliel, né? Fariseu, né? Então, duas características completamente diferentes, né? Um, como se diz, pescador, e o outro. E os dois são chamados para viver a orientação da nossa igreja. É interessante a liturgia da palavra desse domingo. Começando pelo Evangelho. Vamos ouvir aí o Evangelho de Marcos. Podemos dizer aqui que esse trecho do Evangelho de Marcos seria a metade do Evangelho. Então, desde o capítulo 1 até o capítulo 9, que nós estamos ouvindo hoje, Marcos procura responder a essa pergunta fundamental: quem é Jesus? E no Evangelho de hoje, Jesus pergunta para os apóstolos: vocês que deixaram casas, família, terra, deixaram tudo para me seguir, quem sou eu para vocês? Primeiro Jesus pergunta, quem sou eu na boca do povo, né? Agora Jesus pergunta para os apóstolos, quem sou eu para vocês que estão me seguindo, largaram tudo? Aí uns respondem, tu és João Batista, Elias, um profeta? Tá bom, o povo fala isso, mas e você que está me seguindo, quem sou eu? E aí Simão, né? Simão responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus percebe que alguém comentou isso com Pedro, com Simão, porque Jesus ainda nem chegou em Jerusalém, que Messias na cabeça daquele povo é o ungido, aquele que vai ser enviado por Deus para nos salvar. Jesus está a caminho de Jerusalém. Como é que Pedro responde isso? Simão, você é muito importante então. Só pode ter sido o Criador que te revelou isso. E se o Criador te revelou isso, é sinal de que você é especial. Então, a partir de hoje, eu vou mudar seu nome. Ao invés de Simão, você vai se chamar Pedra, porque eu vou construir a minha igreja. Igreja, antes de Jesus, né? Porque para nós, igreja é uma casa de oração. Você vai à igreja hoje? Você conhece a igreja de Nossa Senhora da Piedade? Você conhece a igreja da Trindade? Mas na cabeça daquele povo no Antigo Testamento,
eclesia significa assembleia, povo de Deus. Então Jesus fala: Simão, a partir de agora você vai construir a minha eclesia, o povo de Deus, você vai coordenar o povo de Deus, né? Eu vou te dar até as chaves do reino dos céus. É interessante a gente mergulhar nessa espiritualidade aqui, né? Eclesia. Você agora vai ser chamado pedra, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Então temos aí essa primeira parte em que procura-se responder a essa pergunta fundamental: quem é Jesus? E agora quem responde é Simão. Quando chegar lá no final do Evangelho de Marcos, quem vai responder a essa pergunta é um soldado ateu, pagão, crava o peito de Jesus com uma lança e vai dizer o quê? Realmente esse homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Então o Evangelho de Marcos está construído nessa base, nesse alicerce, né? Olha que bonito. Então hoje nós celebramos aí São Pedro e São Paulo. Pedro, com toda essa característica de pescador, de homem rude, né? Está sempre respondendo em primeiro plano as perguntas de Jesus, né? E por outro lado, Paulo. Paulo nem conheceu Jesus. Paulo conheceu Jesus através da pregação de Lucas. Paulo conheceu Jesus a partir de Barnabé. E aí Paulo começou a viver essa doação, né? Essa adesão a Jesus. Depois que ele se converteu, ele primeiro tornou-se soldado, né? Soldado para quê? Para prender e matar. Prender e matar quem falar que é cristão. Aí um dia ele se converte, muda, né? Olha que a conversão de Paulo não foi nada fácil, né? Muito difícil, né? E aí com a conversão ele passa a ser discípulo, missionário. E a igreja então vai dar para ele o título de apóstolo. Apóstolo dos gentios, apóstolo missionário. É aquele que vai levar o evangelho para o mundo afora, né? Paulo falava assim: não vou ficar só aqui em Jerusalém, não, eu quero levar o evangelho para o mundo inteiro. Mas o mundo inteiro na cabeça de Paulo era o Império Romano, né? Então dali ele parte, né? Olha que ele enfrentou muitas coisas, né? É muito interessante, né? A palavra de Deus, a primeira leitura de hoje, fala da paixão de Pedro, né? Pedro, capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, né? Pedro foi preso, estava para ser condenado, e aí puseram ele numa cadeia lá. 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada grupo, e acorrentado. E ainda 2 soldados tomando conta dele. Gente, que homem perigoso é esse, né? Perigoso porque ele pregava, ele anunciava, né? Ele proclamava a liberdade, né? A vida e não a morte, né? Ele era cheio do Espírito de Deus, né? Aí prenderam, né? E aí Pedro se viu livre, tão bonito, né? Aí vem o salmo de meditação, né? De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Aí vem a segunda leitura, a paixão de Paulo, né? Paulo, terminando a sua missão aqui na terra, olha, estou prestes a morrer, né? Agora, o que eu posso dizer para você é que eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que viverem a sua missão. Então nós temos a paixão de Pedro, paixão de Paulo, né? De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Que nós então possamos celebrar com muito carinho, com muita alegria, essa festa, né? Vamos celebrar com a cor vermelha, lembrando o martírio, né? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus, mas de cabeça para baixo. E Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça dele fora. 2 grandes mártires, né? Então, que sob a intercessão desses mártires nós tenhamos muita saúde, muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós aqui da região de Goiânia vamos celebrar a festa do Divino Pai Eterno no próximo domingo, né? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço, Leandro, e um abraço a todos os que nos acompanham. Amém.